Graça e paz aos irmãos que nos acompanham. Como de costume, vamos mais uma vez para a nossa programação, agora às 10 horas da manhã deste sábado, dia 9 de maio. Vamos com o irmão Celes aqui num vídeo gravado. E então, após o término, eu darei sequência a esse único Espírito, a essa única revelação do único Deus verdadeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual manifestou o Pai, manifestou a divindade. Assim vamos com o nosso irmão Celes aqui, trazendo o tema sobre o Filho do Homem. Vamos então ao vídeo. Bom dia a todos, irmãos, graça e paz, irmão Edson, a todos os irmãos aí de Brasília, a todos os amigos e irmãos que irão participar conosco através desse vídeo, dessa programação. Que Deus os abençoe de uma maneira rica e uma maneira assim que você possa realmente entrar véu adentro e comer ali o maná dentro da panela dourada na presença da glória de Shekinah, na presença de Deus, né? Tema importante esse que estamos abordando nessa manhã. Quem é o Filho do Homem? Filho do Homem. Jesus tem 3 títulos: Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi, falando especificamente sobre quem é o Filho do Homem. E em hebraico, né, se diz Ben Adam, ou em inglês Ben Adam, que é o Filho do Homem, um Filho do Homem nascido de mulher, né, realmente um ser humano, Filho do Homem, era uma expressão usada, né? Deus usou a expressão no livro de Ezequiel, chamado Filho do Homem, em tantos outros lugares na Bíblia. Especificamente, quem é esse Filho do Homem? Aí onde está a dificuldade que as pessoas têm de entender que esse título, Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi, tem tudo a ver com a manifestação daquilo que é eterno no tempo. Nós temos vários títulos: Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi, Luz, Estrela da Manhã, Lírio dos Vales, né? Tantos títulos bonitos, né, que o nosso Deus tem nessa manifestação entre nós. Então, Jesus foi muito mal compreendido pelo sistema religioso quando ele se manifestou esses títulos, porque, sendo um homem de aparência não muito receptiva entre o meio religioso, porque, para começar, não saiu do meio deles, e a sua doutrina era contrária àquele sistema que estava ali estabelecido naquele dia, como é também hoje totalmente contrária ao sistema religioso que nós vemos aí. Então, se nós formos falar a verdade, ela não será recebida com flores, com certeza que não. Mas, na verdade, Filho do Homem, né? Vamos entender um pouquinho por que Filho do Homem. Então, Filipenses capítulo 2, o verso 5 até o verso 10, diz que ele não teve por usurpação ser Deus, tomou a forma de homem. Estando nessa forma de homem, ele foi humilde até a morte de cruz. Não usurpou ser Deus, se tornou um como eu e você, filho de homem. Filho de homem, para cumprir o propósito da obra da redenção. Isso não poderia ser feito como um Deus Espírito. Isso tinha que entrar no tempo
Isso tinha que materializar de acordo com João capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, estava com Deus, e sem a palavra nada que agora existe seria, porque estava no pensamento, e o pensamento foi expressado em palavra haja. Então, essa palavra, que é oriunda do pensamento de Deus, expressada, em São João 14 diz que ela encarnou. Então, em São João 1,18 diz que Deus nunca foi visto por alguém. Imagina um Deus tão grande de espírito, pode ser visto pelo olho carnal? Não. Mas o Filho que está no seio do Pai, esse o revelou. O que foi que ele revelou? A sua própria palavra, que é oriunda do seu pensamento. Isso não faz dele uma outra pessoa. Isso faz dele, dentro da dimensão tempo, Deus manifestado em carne, chamado de Filho do Homem, porque ele era um profeta, do qual, lá em Deuteronômio, Moisés profetizou: eis que virá no meio de vós um profeta como eu, e aquele que não escutar será extirpado, será lançado fora. Isso continua a mesma coisa, porque ele é também o Filho de Deus, e ele é o filho de Davi, porque ele reina. Ele é o Filho de Deus porque ele é o princípio da criação. Tudo foi criado nele, por ele e para ele, mas ele é antes de tudo. É o Filho do Homem porque se manifestou em carne humana para o sacrifício. Deus não pode morrer. Então se manifestou em carne humana. Ele era um profeta, Filho de Deus, porque saiu do âmago de Deus e se encarnou, tomando forma humana. E filho de Davi, porque ele reina agora. Ele é rei. Ele está reinando o Israel de Deus, que somos nós, a igreja. Está lá em 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Vocês que não eram povo de Deus, agora é povo. Vós sois a nação santa, povo adquirido. Ele está dizendo, é a palavra de Deus, que nós somos a nação santa, que de todos os povos ele fez um povo só. Não tem mais judeu e gentil. Isso acabou. Isso era na velha aliança, onde só os judeus eram povo de Deus. Agora não. Em Cristo Jesus já não somos mais forasteiros, já não somos mais gentios, não há judeu e nem grego, diz o apóstolo Paulo. Então quem é o Filho do Homem? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando ele disse que, para lá no Sinédrio, ali sendo julgado, quando ele disse, em breve vocês vão ver o Filho do Homem assentado, à direita de Deus e vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ali eles deram um murro na boca dele e rasgaram suas vestes. E não entendendo, e o mesmo espírito religioso até hoje não consegue compreender esses mistérios, filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Ora, e ele veio na glória do seu Pai, em espírito e em verdade, na forma de Espírito Santo. O que ele prometeu, ele veio para habitar, não veio para dar show-off para o mundo. Ele veio habitar, ele veio fazer morada. É isso que ele prometeu em São João. Não os deixarei órfãos, voltarei para vós. No verso 23, quando ele é indagado, como seria isso? Ele disse, eu venho morar, eu venho fazer habitar. Essa é a grande verdade desses títulos, Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi. E Deus possa abençoar a todos, e deixa aí com o irmão Edson aí o destrinchar disso. Não pude estar
como eu gostaria, né, ao vivo como sempre, mas a partir do próximo sábado vamos continuar. Grandes coisas vamos fazer junto para a glória de Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. E você que está nos ouvindo, ele era o Filho do Homem, porque ele era aquele profeta que foi mencionado por Moisés. Ele era o Filho de Deus porque foi a expressão de Deus. Foi a palavra oriunda do pensamento que encarnou. São João 14. E ele é o filho de Davi agora, porque ele voltou em Pentecostes na forma de Espírito Santo, como ele prometeu aos seus discípulos. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quando indagado como seria isso, ele disse, eu venho habitar. Está no versículo 23. Está respondido. Mateus 28, verso 20, parte B, ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi isso que ele prometeu, que ele havia conquistado todas as coisas após a sua ressurreição. E como é que ele está conosco? Como que o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Filho de Davi está conosco? Como Cristo está conosco? Na forma de Espírito Santo. E uma forma é o aspecto de um corpo, é o aspecto de uma manifestação daquele que se manifestou na nuvem lá no deserto, aquele que se manifestou no fogo, na coluna de fogo, lá com Moisés, a sarça não consumia, queimava, mas não consumia. É o mesmo que desceu para Jó na forma de um redemoinho. É o mesmo que apareceu para Abraão em carne humana, comeu e bebeu leite de vaca. É o mesmo que andou nas ruas de Jerusalém. É o mesmo que está agora sendo cabeça do corpo desta igreja. Se há um corpo humano físico na terra nesse momento de Cristo, é a igreja da qual ele é a cabeça do corpo desta igreja. É bom lembrar que ele se fez homem, se fez um como eu e você, porém ele já não está mais dessa forma. Ele passou por aí, o Filho do Homem, para ser morto e pagar o preço da redenção, mas ele não deixou de ser Filho de Deus. E ele é o filho de Davi agora, porque ele está reinando essa nação santa de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Deus te abençoe, um beijo no coração. Amém. Eita glória! Como Deus é maravilhoso! Eita, meus irmãos! É tremenda essa revelação. Deus Todo-Poderoso. Nem sei por onde começar, meus irmãos. Isso é grandiosíssimo. Veja Paulo indo para Damasco. A Bíblia diz lá em Atos 9 que o sol brilhava fortemente. E então uma luz muito mais forte que o sol acertou Paulo e ele ficou cego. E Paulo já era tão grande, o Saulo de Tarso, com todo o conhecimento dos fariseus, exercendo poder e domínio ali. E a luz que impactou ele, cegou ele. Essa mesma lógica se aplica a todos nós. A verdadeira luz é ele. E a primeira coisa que essa luz faz é nos cegar. Não há claridade maior do que essa luz. Não há conhecimento humano que possa se aproximar dessa mente de Cristo. Então, tudo que é luz para o homem aqui embaixo é trevas. Toda a sabedoria humana. 1 Coríntios 2, do versículo 7 ao 16, Paulo diz que falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, enviada antes do começo do mundo para a nossa glória. Essa sabedoria de Deus, essa verdadeira luz, os homens não têm.
E então, isso quando é manifestado nos cega. Você está num quarto escuro e quando a luz acende, você fica cego. E assim vamos devagar, dando sequência a isso. Eu não quero me embaraçar, mas eu me sinto sem ter palavras de expressar o que eu vejo. Isso é muito grande. Agora, orem para que no abrir da minha boca me seja falado desse mistério como me convém falar. Porque isso não é para mim. O dom de Deus não me serve. O dom de Deus é para você. E essa mesma lógica também é com você. O dom que Deus deu a você não serve a você, mas serve a mim. Então, há uma unidade no corpo. Servimos uns aos outros. Vamos então para a Escritura. Mateus 24, dando sequência a essa fala sobre o Filho do Homem. Mateus 24, 2 versículos, o versículo de número 30 e o versículo de número 31. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma extremidade dos céus. Não sei por onde começar. Isso é glorioso. O Filho do Homem, nascido de mulher, Deus manifestado na forma humana, como bem disse o irmão Celes nesse vídeo tão maravilhoso. O Eterno entrando no tempo para trazer a redenção. Mas observe você, João capítulo 17, ele recebeu o poder sobre toda a carne. O que significa? O que é toda a carne? Tudo que é terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Tudo que é adâmico, ele comprou com seu próprio sangue. Ele recebeu o poder sobre toda a carne. Agora ele não salva toda a carne. E ele não salva nenhuma carne. A salvação não é para carne e sangue. Seguimos a leitura de João 17. Quem é que ele salva? Ele recebeu o poder sobre toda a carne para salvar aqueles que o Pai deu. Essa salvação da qual falamos tem um autor. Essa salvação não é da terra. Ninguém é salvo na carne, na terra. A carne e sangue não herda o reino de Deus. O próprio Filho do Homem é quem plantou a boa semente. Não é isso que ele disse na parábola lá em Mateus? Que o Filho do Homem plantou a boa semente. Então vamos conectando a Escritura. Ele plantou a boa semente. E isso se desenrola, isso se desenvolve. E ele envia então seus anjos. Versículo 30, aparece o sinal no céu. Vindo sobre as nuvens do céu. Lembra de Estevão? A Bíblia não diz que ele morreu. Diz que ele adormeceu. Quem vive e crê não pode morrer. O Filho do Homem foi visto por Estevão. O céu estava aberto. E Jesus estava em pé. Estevão,
Nós estamos em 2026 e o mundo está esperando ele vir. Mas Estevão o viu ali. O céu abriu-se para Estevão e ele viu e percebeu. E ele disse: em tuas mãos recebe o meu espírito. Hebreus capítulo 1 fala da glória desse filho. Deus não fala mais através dos profetas. Até quando você demorará a entender isso? Hebreus capítulo 1 não é para um tempo específico. Não há salvação em outro. Não há outra voz de Deus. O Filho que não passa é Jesus Cristo. O enviado de Deus para todas as eras é um só. Não há salvação em outro. Todos passam, mas Jesus Cristo permanece para sempre. Não há promessa para que esteja aqui nesse momento Pedro, Tiago, nem João. A promessa é: estarei convosco todos os dias. Esse filho que não passa. Seguindo a leitura de Hebreus 1, indo para Hebreus 2, o apóstolo Paulo vai dizer que não vemos assim, por causa da limitação do nosso corpo, por causa da limitação da dimensão. Porém, o vemos à destra de Deus. Como Estevão o viu, mas ele vai além. Ele está à destra de Deus e ele vem sobre as nuvens do céu. E o que é vir sobre as nuvens do céu? Para que ele vem sobre as nuvens do céu? Quem pode ver e receber isso? Vamos meditar aqui no versículo 31 de Mateus 24. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Você está aguardando a trombeta de Deus soar? Ou será se você já não está ouvindo a trombeta de Deus? Ele enviará os seus anjos. Quem são esses anjos? E o que faz esses anjos? Ajunta os escolhidos, desde os 4 ventos. 4 aqui representa plenitude. 4 representa plenitude. 4 ventos, que é o sopro do Espírito. De uma a outra extremidade da terra, do céu. Nascidos do Espírito. Apocalipse 19. Esse nosso cavaleiro é celestial. Esse novo homem é de cima. O Filho do Homem se materializou uma vez. Uma vez ele foi materializado. Quando o Filho do Homem se materializou e efetuou a redenção, ele não mais se materializa, mas ele gera novas criaturas nessa dimensão celestial, novos corpos, novos homens glorificados nele. E esses anjos enviados, com esse rijo clamor de trombeta, é o que o apóstolo Pedro disse: aqueles que ele escolheu, o Espírito Santo, para pregar as boas novas, não aos anjos celestes, mas aos homens que ele escolheu da terra para anunciar as boas novas. A trombeta de Deus é a voz de Deus. A voz de Deus é o Espírito Santo, e o Espírito Santo está nesses que ele escolheu para pregar o Evangelho. E esses verdadeiros anjos, verdadeiros enviados de Deus, pelo Evangelho, traz essas novas criaturas.
O Filho do Homem foi levantado e todo o que o Pai tem dado será levantado a ele. A esse encontro nos ares. Isso é maravilhosíssimo e está totalmente contrário ao que o sistema religioso espera. O que as igrejas, o que os homens aguardam? Uma manifestação universal de Jesus para que literalmente seja visto. Eles entendem dessa forma e acham que então ele se manifestará de uma forma visível a todos e então todos vão lamentar. E isso é um grande equívoco. A interpretação à luz das Escrituras é João 14. Não é minha interpretação, mas é João 14 para você que não é mundo. É para você que guarda a palavra dele. Ele vem se manifestar a quem é dele. Ele vem fazer morada nesses que o Pai o deu. As moradas é na casa do Pai. Não são tabernáculos terrenos. Ele foi preparar lugar e então, quando isso aconteceu, ele retorna. Desde Atos 2, a manifestação do Senhor. Estevão, no próprio texto, declara, ele viu o Filho do Homem, Jesus à direita de Deus. Você e eu o vemos nessa ministração. O vemos que ele está no alto, ele não está na terra. Hebreus 9, 27 e 28. Para quem que ele aparece a sua segunda vinda? E como que ele aparece a sua segunda vinda? Ele aparece sem pecado, isto é, sem carne, não em forma corpórea, porque ele não aparece para o mundo, mas para aqueles que o amam, para a salvação, não mais para apagar pecados. Isso já foi feito quando ele se materializou. Agora essa aparição gloriosa é para fazer habitação eterna, habitação permanente, não mais algo temporal, algo perecível, mas uma habitação permanente, conforme a promessa da redenção, que Deus viria para morar conosco. E isso não por 1000 anos, mas para a vida eterna. Essa redenção está plenamente cumprida. Pagar o preço, interceder e reclamar a propriedade redimida está consumado. Ele cumpriu esse propósito tríplice da redenção. Como ele disse ali, ainda encarnado. Muitos dos que aqui estão não verão a morte até que vejam vir o Filho do Homem com poder e grande glória. A Escritura mostra, claro, na própria letra, que Estevão viu esse Filho do Homem com poder e grande glória. O irmão Fábio, a irmã Patrícia, o irmão Damião, o irmão José João. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo. Nós estamos em maio, dia 20 de maio, um exemplo aqui, dia 20 de maio, às 9 horas da manhã, na casa do irmão Edson. Esses irmãos virão para a minha casa. Um exemplo que eu estou dando aqui. Aí está o dia e hora que ninguém sabe. A vinda do Filho do Homem. Quem recebe um dos meus pequeninos, a mim me recebe. Eles estão pregando que ninguém sabe daquele dia e hora. E não entendem que o que adianta você saber o dia e a hora? Pense aí. Você me conhece. E aí eu marquei o dia e a hora para chegar na sua casa. E se eu chegar antes do horário que eu marquei?
O que importa? Você me conhece. Se eu chegar antes, você saberá que eu cheguei. O grande segredo é saber quem é o Filho do Homem. Quando você sabe quem é o Filho do Homem, você não está preocupado com o tempo. E se você bem sabe quem é o Filho do Homem, ele então está aí agora mesmo. A promessa é: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não atravessará essa ponte chamada morte sozinha. É impossível você atravessar isso sozinho. Só há uma maneira de você chegar ao seio do Pai, de você atravessar esse abismo chamado tempo e morte e ir para a eternidade. É recebendo esse evangelho da salvação. Essa é a ponte que te leva para a eternidade. E você não anda atravessando essa ponte sozinho, mas é Ele que desce para fazer morada. Por isso que Ele veio, Ele é vindo, Ele é eterno. Assim o compreendemos por revelação. Que Deus te abençoe no precioso nome de Jesus. Amém.